Muita gente confunde a palavra diagnóstico com o termo prognóstico. Você sabe o que significa esse segundo? Nesse vídeo eu vou explicar isso para você. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e esse é o canal Além da Cinesioterapia. Quando a gente está avaliando o nosso paciente, eu já comentei aqui para vocês o quanto é importante a gente avaliar antes de iniciar qualquer tipo de exercício terapêutico, por mais simples que ele seja. Nesse processo de avaliação, a gente tem uma série de procedimentos e quando ele termina, a gente vai estabelecer o nosso diagnóstico e também o nosso prognóstico diante daquela situação que foi observada no paciente. Eu costumo falar que o prognóstico é igual àquela cena de novela mexicana, vocês já viram? Que assim, o cara tá na UTI e a mulher tá lá internada, né? E aí tá aqueles aparelhos lá, o pi, 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 aquela cena bem dramática, né? Bem carregada. E aí chega o médico com aquela cara meio fechada, assim, né? Com cara de más notícias. Aí o ator chega no médico e fala assim: doutor, quanto tempo de vida ela tem, né? Daquela forma assim, bem dramalhona mesmo. E aí ele fala: ela tem mais 2 dias de vida, tal, né? Fica aquela coisa super dramática e tal. O que esse médico está fazendo quando ele fala isso para o paciente, né? Ou para o familiar? Ele está dando um prognóstico daquela situação. Então, qual que é a definição formal de prognóstico? O prognóstico é uma previsão do nível ideal de função esperado para o paciente, como resultado do plano de tratamento durante um episódio terapêutico e uma estimativa do tempo necessário para atingir desfechos funcionais específicos. Então, muita calma nessa hora, né? Muito cuidado a gente tem que ter quando se estabelece uma data, um tempo tão preciso assim. Então, né, igual essas histórias assim, em filmes a gente vê muito, né? Ah, ele tem 2 meses de vida, ele tem mais 6 meses de vida. Isso é muito perigoso de se prever. O prognóstico, ele só estabelece uma estimativa. E como que a gente é capaz de estabelecer essa estimativa? Não é através de uma bola de cristal, né? Nem muito menos olhando só para a cara do paciente. Então, existe uma série de fatores, uma série de informações que são colhidas no momento da avaliação que vão nos dar base para que a gente possa estabelecer esse prognóstico. Eu vou falar sobre essas características aqui hoje. Você gosta de cinesioterapia? Gosta de avaliar o paciente? Gosta de todo esse universo dos exercícios terapêuticos? Se inscreve aqui no canal para você sempre receber o nosso conteúdo. Eu quero falar para vocês, pessoal, que não é fácil mesmo estabelecer um prognóstico para o nosso paciente, tá? Se você tem essa dificuldade, não se sinta a pior das pessoas do mundo, porque é normal ter essa dificuldade. É muito complexo e desafiador, principalmente quando a gente está diante de um caso no qual o paciente apresenta vários problemas complexos, né? Então, fique calmo, use essa base que eu vou passar aqui nesse vídeo, mas não fique desesperado se você não conseguir logo de início, já na primeira observação, perceber ou estabelecer um prognóstico para ele. Existem vários fatores que influenciam o prognóstico, eu vou falar sobre eles aqui agora. O primeiro deles, quando o paciente apresenta um quadro muito complexo, muito grave de uma determinada condição, isso vai interferir no prognóstico. Outra situação, o estado geral de saúde desse indivíduo, se ele apresenta comorbidades, então as mais comuns que nós vemos hoje, hipertensão, diabetes tipo 2, obesidade, se ele apresenta diversos fatores de risco. Um fator muito importante e muitas vezes esquecido, ignorado, o ambiente onde esse paciente vive. Não esqueça desse aspecto quando você estiver avaliando o indivíduo. Lembra sempre de priorizar a abordagem biopsicossocial. A motivação, a adesão do paciente é outro fator que interfere muito no prognóstico também. Um paciente envolvido, engajado, ele tende a ter melhores resultados do que aquele que não está nessa condição. Outro fator que interfere muito também em relação ao prognóstico do paciente, o quanto ele mesmo sabe sobre a sua própria condição de saúde. A gente sabe que tem pessoas, né, que têm um comportamento mais ativo. A gente fala na linguagem da psicologia, né, um locus de controle interno, que é aquela pessoa que entende que as coisas dependem muito mais dela
do que de outros para se resolverem. Então, tem paciente que a gente sabe que vai lá e pesquisa sobre a própria doença e que se informa com diversas fontes, que vai buscar, às vezes, até ler livros, né? Vai buscar canais no YouTube. Eu, em algumas situações, já vivenciei isso. Eu fiz um vídeo para uma determinada população, né, de estudantes e profissionais, e de repente eu vi que uma série de pacientes estavam também visitando aquele conteúdo. Não estou dizendo que sempre isso vai ser bom, né? Em algumas situações, o fato do paciente buscar o conhecimento nas fontes inadequadas pode até produzir um efeito nocebo, isso é muito importante a gente falar aqui, mas o que é saudável é aquele comportamento no qual ele vai atrás da sua melhora e ele entende que as coisas dependem muito mais dele do que de qualquer outra pessoa, né? A pessoa mais interessada na sua própria melhora tem que ser o próprio paciente. Então, é inegável que esse é um fator que também interfere positivamente no prognóstico. Outro fator importante também, a extensão do suporte que é dado a esse indivíduo. Infelizmente, algumas pessoas acabam recebendo somente o suporte físico e não recebem aquele suporte emocional, social, financeiro, né, econômico, para fazer determinado tratamento. Então, essas condições também interferem muito no prognóstico. E aqui eu não posso deixar de falar, pessoal, de um fator importantíssimo no que diz respeito à parte do profissional. Quando a gente fala de estabelecer prognóstico, como eu disse no começo, está muito longe de ser você pegar uma bola de cristal e adivinhar quando que esse paciente vai ficar bom, né? Não é nada disso. Um fator que ajuda em muito, que vai nos dar muito alicerce para a gente entender, estabelecer esse prognóstico com racionalidade, com precisão, é conhecer as fases do reparo tecidual. O estudo sólido da patologia, você saber identificar aquelas fases da inflamação aguda, inflamação crônica, a maturação de uma cicatriz, né, por exemplo, são conceitos que vão te dar uma base muito importante e que vão lhe dar muito mais segurança também para que você defina esse prognóstico. Outro ponto importante que eu preciso falar aqui nesse vídeo, quando o assunto é prognóstico, é a comunicação com o paciente. É muito comum, em algumas situações, a família e o próprio paciente alimentar uma grande ansiedade a respeito do prognóstico. Então, por exemplo, a gente escuta muito no dia a dia, na clínica, o paciente perguntando assim: doutora, quando que eu vou voltar a andar? Quando que eu vou poder voltar a correr? Quando que eu vou poder carregar meu filho no colo? Quando que eu vou poder fazer de novo aquela maratona, aquele campeonato, né? Enfim. Então, ele tem na sua cabeça ali um sonho, um projeto, e ele quer saber de você, logicamente, quando que ele vai poder voltar a fazer essas atividades. A gente tem que ficar atento a isso porque o que você vai falar para o paciente, ele vai absorver. Então, se você der expectativas irreais, né, do tipo, olha, eu te garanto que em um mês você volta a andar. Cuidado. Eu te garanto que em 6 meses você já vai poder voltar a fazer aquela sua maratona, aquela sua corrida, né? Ou então, no caso de uma lesão de ligamento do joelho, eu garanto para você que em 3 meses você vai jogar futebol de novo. A gente tem que pensar que prognóstico é só uma estimativa e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer dali para frente. Infelizmente, em alguns casos, acontecem intercorrências. Então, nesse momento da comunicação com o paciente, é bom deixar isso muito claro. Olha, diante do seu quadro, diante dessas informações que nós colhemos na avaliação, a nossa estimativa é de tanto tempo para você retomar essa atividade. No entanto, eu vou precisar que você colabore de tal maneira, eu vou fazer tais condutas, tais procedimentos com você e a gente vai acompanhando, observando como o seu corpo vai reagir nesse curso. Deixar muito claro para ele que não dá para a gente estabelecer dia e hora muito exatos para quando as coisas vão voltar a acontecer na vida dele. O interessante nesse processo terapêutico é você estabelecer junto com ele uma meta de curto, de médio e outra de longo prazo, colocando o paciente como um elemento ativo nesse processo, mostrando desde o primeiro momento para ele que ele tem que participar, que ele não pode ficar passivo diante dessa situação. Eu quero saber de você, como você lida com situações como essa, nas quais o paciente
pede um prognóstico, né, e você está ali avaliando, conduzindo o tratamento dele. Se inscreva no canal para toda semana você ter mais atualizações, informações sobre cinesioterapia e todo esse universo que diz respeito aos exercícios terapêuticos. Bons estudos e até a próxima!